Olá, meus queridos alunos, eu me chamo Paulo Mário e estou aqui direto do Centro Educacional de Mídias do Acre para mais uma aula de História. Sejam todos bem-vindos. O tema da nossa formação geral básica de hoje é o papel da mulher na sociedade. Eu trouxe algumas imagens aqui para iniciar a nossa aula e eu gostaria de fazer uma contextualização, uma reflexão a respeito desse assunto. Vamos para o nosso slide? Aqui está o tema, o papel da mulher na sociedade. A história da mulher na sociedade é de uma trajetória de lutas e conquistas, marcadas pela exclusão de direitos e restrições ao papel doméstico, e que na contemporaneidade se transformou com o surgimento do movimento feminista. A Revolução Industrial e as revoluções liberais impulsionaram a busca por direitos políticos e sociais, como o direito ao voto, a entrada no mercado de trabalho, ainda que em condições desiguais. O papel da mulher na sociedade evoluiu de tradicionais funções domésticas para um protagonismo multifacetado em diversas áreas, incluindo o trabalho, a política, a família. Mas as mulheres ainda enfrentam desafios como a dupla jornada, disparidades salariais e representação política. Eu trouxe algumas imagens aqui bem impactantes, né? As mulheres tinham os mesmos direitos dos homens nas sociedades antigas. Nós vamos ver isso ao longo do nosso slide, da nossa aula. Aqui na Idade Média, muitas eram tratadas como bruxas. A mulher era tida única e exclusivamente para ter filhos. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Vamos iniciar com o papel da mulher nas sociedades antigas. Na Grécia, por exemplo, as mulheres possuíam um status subordinado em relação aos homens. Elas eram criadas para desempenhar um papel restrito ao ambiente doméstico, cuidando das tarefas do lar e dos filhos. A participação social era restrita aos eventos religiosos e festivais. Já a mulher romana, na sociedade romana, elas tinham mais liberdade comparadas com as mulheres gregas. Possuíam um papel subordinado e determinado pela sua relação com os homens, seja como esposas, filhas ou mães. O papel principal era o de garantir a estabilidade e a continuidade da família. Já no Egito Antigo, as mulheres tinham um status relativamente alto, podendo possuir e herdar propriedades, divorciar-se e participar de atividades comerciais. Algumas mulheres, especialmente a realeza, como a famosa Cleópatra, exerciam um poder político significativo. Já na Idade Média, as nobres tinham mais prestígios. As camponesas tinham mais liberdade de trabalho, embora com condições de subordinação. Eram limitadas pela sociedade patriarcal, que as via principalmente como responsáveis pela família e pela reprodução. Com o passar do tempo e o crescimento do comércio, as burguesas e as viúvas ganhavam mais autonomia. Aí aqui na Idade Média eu gostaria de fazer um parênteses. Muitas vezes a gente assiste filmes, documentários e a gente vê que a mulher tem um papel muito abaixo na escala social. As mulheres na Idade Média eram tidas única e exclusivamente para procriar, para ter filhos. E ai dela se não desse um filho homem, para continuar a linhagem da família. Eu já falei isso aqui em outras aulas, no movimento feminista. Nós já tivemos aulas voltadas para esse tema, o direito ao voto. E na Idade Média, a religião católica era muito forte na sociedade. E o modelo perfeito de mulher a ser seguido era o da Virgem Maria. Muitas mulheres, quando engravidavam, tinham filhos, e por algum motivo elas tinham algum problema de saúde e depois se recuperavam, eram tidas como bruxas. Olha só, muitas mulheres foram queimadas na fogueira porque eram tidas como bruxas. Assim era tratada a mulher na sociedade na Idade Média. Continuando o nosso slide, na Idade Moderna, o papel da mulher estava ligado à esfera privada, centrada na família, no lar e na educação dos filhos. Mulheres de classes abastadas também eram representadas como cultas e sociáveis,
com maior visibilidade na vida pública e social, conforme o ideal da mulher moderna da época. Já na idade contemporânea, a mulher alcançou notáveis progressos com a independência financeira e a ampliação dos direitos políticos e reprodutivos, ocupando espaço de destaque na política, nos negócios e na cultura. A mulher contemporânea busca um maior reconhecimento social e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, apesar das desigualdades históricas. No entanto, ainda enfrenta desafios como a disparidade salarial, a sobrecarga de tarefas entre a vida profissional e a vida doméstica e a persistência da violência de gênero. Aqui eu trouxe uma linha do tempo para a gente ver a evolução dos direitos, conquistas e direitos das mulheres no Brasil. Vamos focar um pouquinho aqui no nosso território, no nosso país. Em 1827, essa primeira data aqui, 1827, as portas da educação se abriram para as mulheres no Brasil. Então, a partir de 1827, as mulheres passaram a poder estudar, frequentar escolas, universidades. Em 1932, as mulheres brasileiras conquistaram o voto. 1932. Nós tivemos uma aula aqui sobre o direito do voto feminino no Brasil. Em 1934, o voto feminino é incorporado à Constituição de 1934, mas era facultativo, aqui no governo Vargas, na era Vargas. Em 1943, foi aprovada a consolidação das leis do trabalho. Aí aqui eu abro um parênteses, né? Por quê? A consolidação das leis do trabalho trouxe vários direitos às mulheres trabalhadoras, principalmente de se afastar ali naquele período em que está gestante, grávida, né? 6 meses antes, 6 meses depois para amamentação. Essas leis não são como são, elas não nasceram como elas estão hoje, foram evoluindo ao longo do tempo. Muitas pessoas que nem estão mais vivas lutaram para que esses direitos estivessem na legislação brasileira, na Constituição brasileira, e é uma luta constante. Continuando, em 1946, a Constituição estabeleceu o direito da mulher de votar e de ser votada. Em 1960, a Revolução da Pílula Anticoncepcional e a autonomia feminina. Em 1961, o início e a queda da proibição do uso de biquínis no Brasil. Tivemos um presidente que proibiu o uso de biquíni, as mulheres de biquíni em espaços públicos. Logo em seguida, ele voltou, essa lei caiu por terra, né? E a proibição acabou e o uso do biquíni passou a ser legalizado. Em 1962, foi criado o Estatuto da Mulher Casada. 1962. Sobre o Estatuto da Mulher Casada, vou mostrar esse slide aqui rapidinho. Até 1962, as mulheres casadas precisavam de autorização do marido para trabalhar fora. E aqui tem uma charge que eu trouxe para vocês. Mulher minha não precisa trabalhar. Esse era o pensamento machista que imperava na época e ainda impera nos dias atuais. Então, ainda falando sobre o Estatuto da Mulher Casada, aqui em 1972, eu gostaria de acrescentar que foi uma legislação que pôs fim à incapacidade civil relativa da mulher casada, dando-lhe maior autonomia para gerir seus próprios bens, trabalhar fora de casa, assinar documentos e até viajar sem autorização do marido. Olha só, menos de 100 anos, gente, 1962. Para concluir a nossa aula, eu gostaria de dizer que a luta continua contra o preconceito, a desigualdade salarial, a violência, a busca em consolidar a igualdade de gênero e a representatividade feminina em todos os âmbitos da sociedade. É importante ressaltar que a luta exige a participação de toda a sociedade para garantir que as mulheres tenham oportunidades iguais em todos os aspectos da vida. Se nós fizermos uma reflexão na área política, por exemplo, a gente conta nos dedos mulheres no mundo inteiro, não só aqui no Brasil,
que foram importantes no meio político, ou que chegaram à presidência da República de um determinado país. Aqui no Brasil mesmo, nós só tivemos a presidente Dilma Rousseff, não mais. Desde a República Velha, 1889, só homens. 2010, a Dilma foi eleita presidenta do Brasil. Na Argentina, nós tivemos a Cristina Kirchner, Evita Perón, não mais. Chefes de Estado, na Alemanha, nós tivemos a Angela Merkel, a Margaret Thatcher, na década de 70, na Inglaterra, a própria Cleópatra, que eu citei aqui no nosso slide, que foi a rainha do Egito durante um determinado tempo. Joana d'Arc foi importante no movimento da Revolução Francesa. Quem mais? Os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que se diz democrático, né, um exemplo aqui para a América, nunca teve uma mulher na presidência da República. Então essa reflexão é importante, é necessária. As mulheres têm os mesmos direitos dos homens. Nós não podemos discriminá-las simplesmente pelo fato de serem mulheres. Eu te convido agora a resolver uma questão sobre a nossa atividade, sobre a nossa aula de hoje. Vamos a ela? Questão de número 1, só tem ela mesmo, vamos a ela. Nessa sociedade, as mulheres tinham um status relativamente alto, podendo possuir e herdar propriedades, divorciar-se e participar de atividades comerciais. Algumas mulheres, especialmente da realeza, como uma famosa rainha, exerceram um poder político significativo. Estamos falando da sociedade grega. Letra B, medieval. Letra C, asteca. Letra D, romana. Ou letra E, egípcia. Vou dar um tempinho aí para vocês. Vamos dar uma olhada na nossa pergunta com mais calma. Algumas mulheres, especialmente da realeza, estamos falando de realeza, estamos falando de rainha, uma famosa rainha que exerceu poder político significativo. Na sociedade grega nós não tivemos nenhuma rainha, então a gente já elimina. Na Idade Média, também não. Com os astecas e Roma, embora as mulheres tivessem um pouco mais de direitos, também não. Então nós estamos falando da Cleópatra. Se nós estamos falando da Cleópatra, nós estamos falando do Egito, sociedade egípcia. Gabarito, letra E. Aqui está o nosso gabarito, só temos uma questão mesmo para ilustrar a nossa aula hoje. Revisando o nosso assunto, nós contextualizamos o tema, falamos um pouco sobre a mulher na Idade Antiga, a mulher na Idade Média, a mulher na Idade Moderna e a mulher na Idade Contemporânea. No final da nossa aula, nós vimos uma linha do tempo com os principais avanços e conquistas das mulheres ao longo da sociedade. Essas são as nossas referências. E para terminar a nossa aula, eu gostaria de fazer uma breve observação. Na Idade Antiga, vamos fazer uma reflexão de como surgiu esse pensamento machista. As sociedades antigas tratavam as mulheres igual aos homens. O que mudou essa realidade de deixar a mulher à parte? Esses ditados populares de que lugar de mulher é na cozinha, lugar de mulher é em casa cuidando dos filhos, esquentando a barriga no fogão, isso é um pensamento machista que veio lá de trás com o surgimento do dinheiro, do capital. Quando surgiu a moeda, quem saiu de dentro de casa para cuidar dos negócios no comércio? O homem. O homem levava o trigo, o milho, os animais que ele comercializava, que ele produzia na sua terra, para o comércio, para serem vendidos no comércio. A mulher passou a ficar mais tempo em casa. Mas a mulher ela também produzia, costurava, tecia, fiava. Então, como que ela não é importante dentro desse processo? Então, nasce essa cultura dessa forma de que lugar de mulher é em casa, cuidando dos filhos. Eu não vou muito longe também, aqui no Brasil, nós herdamos essa sociedade patriarcal, no período colonial principalmente, onde o pai é que manda na família. A última palavra é a do homem. E isso foi passando de geração em geração.
Muitas mulheres têm isso como normalidade porque foram criadas por suas famílias, ouvindo pais e mães educadas dessa forma. Mas é um direito da mulher ser o que ela quiser, trabalhar na área que ela quiser, se envolver nos negócios, viajar, ser independente financeiramente. Por que não? Entrar na política não só votando, mas se dando o direito de ocupar cargos públicos. Mulher tem mais afinidade para as coisas públicas, tem mais atenção nos negócios, tão importante quanto os homens. E aqui no Acre, nós também, a historiografia acriana, ela é muito preconceituosa com as mulheres. Me diz uma mulher acriana heroína, faça uma breve reflexão aí. Agora anda lá no centro da cidade e vocês vão ver nome de colégio, de homens, Barão do Rio Branco, Imperador Galvez, Plácido de Castro, Chico Mendes, tem estátua lá na praça, né? E quem pegou em armas para o Acre se transformar vir a ser território brasileiro? Seringueiras, homens, mulheres, idosos e crianças. O exército formado por Plácido de Castro não foi um exército treinado que trouxe militares lá de fora para lutar para o Acre se tornar território brasileiro. Foram as pessoas locais que pegaram em armas e lutaram. E o movimento autonomista nasceu num grupo de mulheres costureiras lá em Cruzeiro do Sul. E a gente vê muito pouco isso nos livros de história. É papel nosso, da sociedade, ler, estudar, saber mais sobre esse assunto e papel nosso como professor, mostrar e evidenciar tamanha importância que as mulheres têm na sociedade, antigamente e atual. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, uma boa reflexão sobre esse assunto, né? Muito dos preconceitos que estão na sociedade hoje, a violência praticada contra a mulher se dá por ter tido esse tipo de pensamento referente às mulheres. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau!